Graça e paz, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nesse domingo abençoado de Páscoa, eu quero falar sobre o poder de Deus. Mas antes de falar sobre esse tema, eu cumprimento a todos os nossos irmãos que estão chegando aqui na live. Que Deus os abençoe poderosamente. É uma alegria estar aqui com vocês. E hoje é Páscoa. É um dia onde a gente deve lembrar tudo que Jesus fez por nós. Morreu, ressuscitou, o véu se rasgou. Então, podemos hoje entrar livremente na presença do Pai. Aonde havia uma separação, agora existe céus abertos. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos acesso ao Pai, a presença do Pai. Não é mais necessário sacrifício. Jesus se fez sacrifício por nós. Pagou o preço dos nossos pecados, da nossa iniquidade. Tomou sobre si nossas dores, transgressões. Se fez aflito, oprimido, afligido por nós, para que a gente pudesse ter vida hoje. Para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. E nós somos gratos ao Senhor Jesus que nos dá essa vida. Somos gratos ao Senhor Jesus que nos sustenta. Somos gratos ao nosso Senhor Jesus que até aqui tem nos ajudado. Aleluia! E somente temos gratidão no nosso coração por Deus ser o nosso Senhor e também o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus! Eu cumprimento todos os irmãos que chegam aqui nessa transmissão hoje, que Deus os abençoe poderosamente, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero fazer uma breve oração. Amém? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença nós estamos hoje aqui, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pedindo a Ti, Senhor, que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de toda a maldade. Amado Espírito Santo, nos envolve no manto do Teu poder, no manto da Tua glória, no manto da Tua presença. Queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença em nossa vida, queremos mais da Tua unção reparadora, restauradora sobre nós. Queremos, Senhor, que a Tua presença esteja dentro do nosso lar, dentro da nossa família, no meio do coração dos nossos filhos, Senhor, no nosso coração, o coração do nosso cônjuge. Não permita que os enganos e as ilusões desse mundo venham nos afligir ou nos derrubar, ou nos tirar da presença do Senhor. Mas que a gente possa estar firmado em Ti, Jesus, que é a rocha do nosso sustento, a rocha da nossa salvação. Em Ti podemos confiar, Senhor, e acreditamos de todo o nosso coração que firmados estamos em Ti, Pai. E entregamos a nossa vida no Teu altar, em nome de Jesus. Livrai-nos de todo mal, livrai-nos de toda maldade e de tudo aquilo que queira nos cercar ou nos atingir. Senhor, nos livra dos laços do passarinheiro, nos livra da mão dos homens sanguinários e maus, nos livra de todo o laço da iniquidade e da maldade. Nos livra, Pai, de tudo aquilo que não Te agrada. E nos ajuda, Pai, a fazer a Tua vontade, a cumprir o propósito, cumprir o Teu querer. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais disciplinados, nos ajuda, Senhor, a caminharmos para onde o Senhor deseja que caminhemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje, então, eu quero falar sobre o poder de Deus. Nesse dia de Páscoa, eu quero falar sobre o poder de Deus e que tudo é possível ao que crê. Eu quero começar com uma passagem que está em Gênesis 22, versículo 9 em diante. Deus pede Isaque a Abraão. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Deus pediu Isaque. Deus disse a Abraão: Me entregue seu filho, ofereça-o como sacrifício. E Abraão, com muita fé e sempre acreditando em Deus, por mais que lhe doesse o coração, ele estava no caminho de uma obediência. Estava sendo provado, mas ao mesmo tempo estava sendo obediente. E quando Abraão preparou Isaque para esse sacrifício e levantou a sua mão contra Isaque, o anjo bradou e disse que não era para ele tocar em Isaque, que o Senhor aprovou ele foi provado e aprovado, ele passou por uma situação onde a sua fé foi provada. Mas quando ele levantou a mão, ergueu a mão para o sacrifício, Deus disse: Não toque no menino. Isso aqui já era uma ilustração de algo que aconteceria. Abraão profeticamente disse: O Senhor proverá. O cordeiro que estaria preparado para esse sacrifício, na verdade, seria Jesus. Tudo isso aconteceu como uma ilustração. Quando Deus proveu o carneiro que estava ali travado pelos chifres no mato, ali representava a provisão de Deus para Abraão. Mas não era somente isso. Na verdade, quem iria entregar seu único filho seria Deus Pai. E esse único filho, esse filho unigênito, é o Senhor Jesus. Então, Deus não quis que isso viesse da mão de um homem, mas Deus ele já tinha um plano aonde o seu filho pagaria o preço pela humanidade. O seu filho pagaria por amor a mim e a ti. Então Deus Pai entregou o seu filho unigênito, porque amou o mundo de tal maneira que queria que as pessoas fossem resgatadas e que esse acesso fosse liberado. Então, Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito, o último sacrifício, o sacrifício perfeito, aonde Deus Pai entregou o seu Filho unigênito por amor a mim e a você. Então, o que Deus pediu a Abraão, na verdade, somente ele seria capaz de fazer. Somente o Senhor Deus Pai poderia fazer, porque esse era o preço pela humanidade, do seu resgate. Então, essas passagens bíblicas que eu estou lendo hoje aqui refletem o amor do Pai pelas nossas almas, o amor de Jesus, do Espírito Santo pelas nossas almas, o resgate e aquilo que somente Deus poderia fazer por nós. A Bíblia também fala que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. E esses 3 dias também representam os 3 dias que Jesus morreu e ele, antes de ressuscitar, ele foi em lugares espirituais, resgatando aqueles que estavam, que precisavam ser resgatados da velha aliança. Mas eu quero ler a passagem que está aqui
Em Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante, diz, olha, Novo Testamento, Mateus 12, 38 em diante. Então alguns dos escribas e fariseus responderam, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Então aqui fala, Jesus disse, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, até mesmo o que aconteceu com Jonas, que fugiu de Deus, fugiu da missão e foi parar no ventre de um grande peixe, até isso era profético sobre a vida de Jonas, que refletia Jesus Cristo. Por isso que Jonas também era um profeta. Apesar dele não querer pregar para o povo de Nínive, fugir para Tarsis e fazer tudo ao contrário do que Deus mandou, depois ele se arrepende e prega para o povo de Nínive. Exatamente, isso também seria algo profético do que aconteceria com Jesus. Por isso o Senhor Jesus citou Jonas. Lázaro também fica 4 dias morto e é ressuscitado. Vocês sabem que nós estamos nessa campanha Lázaro sai para fora. E aqui representa o poder de Deus. Lázaro não ficou 3 dias morto. Lázaro ficou 4 dias morto. E por que Jesus foi usado para ressuscitar Lázaro? Para que todos soubessem também que aquilo seria um sinal de que Jesus era o Filho de Deus, do poder de Deus em ação por meio da vida de Jesus. Ou seja, tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. E Lázaro estava há 4 dias já morto. Ou seja, passou dos dias que Jesus esteve morto. E ainda assim Lázaro foi ressuscitado por meio do poder de Deus. Então, todos esses fatos extraordinários na Bíblia apontavam para Jesus, para o que iria acontecer e também para o poder de Deus, que pode todas as coisas. Aleluia! E Jesus, então, também ressuscitou ao 3º dia. Vamos ler a passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 em diante, diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo, e no 1º dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse.
E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém, porque temiam. Aqui havia um anjo que estava no sepulcro, e ele disse: Jesus ressuscitou. Elas foram lá no terceiro dia, passou o sábado, e elas compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, no domingo, de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? E ali estava Jesus. Já não estava mais Jesus. Havia um anjo ali que estava ali no sepulcro dizendo: olha, ele não está mais aqui. Jesus ressuscitou. Interessante que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele mandou remover a pedra. Mas quando ele ressuscitou, essa pedra foi removida pelo poder de Deus, pelos anjos do Senhor. Jesus ressuscitou e o poder de Deus fez isso, mostrando a autossuficiência de Deus, o poder de Deus, a onipotência de Deus. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Jesus ressuscitou. Jesus operou milagres quando estava na terra. Havia milagre acontecendo quando ele ressuscitou, e ele ainda opera milagres porque vivo Jesus está. E é por isso que Jesus ele opera milagres hoje na nossa vida, porque ele ressuscitou, ele está vivo e ele ascendeu aos céus, como dizem Atos dos Apóstolos. Jesus ascendeu aos céus depois de 40 dias ainda ressurreto na terra. Então, tudo se conecta, até o fato dos 40 dias. 40 dias ele ainda caminhou na terra antes de ascender aos céus, depois que havia ressuscitado. Então, esse é o poder de Deus. Jesus está vivo e Jesus ainda está operando, é por isso que ele opera na sua vida. O poder de Deus não pode ser limitado pelo homem, pelas coisas dessa terra. O poder de Deus é real. O poder de Deus não erra. O poder de Deus é verdadeiro. E você precisa crer, porque aquele que crer vai ver a glória de Deus. Amém? Deus, ele opera. Deus ainda faz milagre hoje. E é por isso que estamos aqui hoje falando de Jesus e do seu poder, porque um dia esse poder, esse amor, essa salvação nos alcançou. E também pode alcançar a sua vida. Não há nada tão difícil que Deus não possa fazer. Deus operou milagres na minha vida, então sim, Jesus está vivo e ainda está operando milagres. E o seu poder é a testificação de que Ele age, de que Ele é real, de que Ele é grande. Amém? Por isso eu quero declarar hoje: Lázaro, sai para fora. Amém? Aonde havia impossibilidade, haverá possibilidade. Aonde havia uma pessoa desenganada, Deus vai entrar com a providência. Deus vai reverter o quadro, Deus vai reverter a situação. Cremos no agir e no poder de Deus. E os sinais acompanharão aqueles que crerem. Aleluia! Quero orar por você hoje, Pai. No nome poderoso de Jesus eu oro por todos que aqui estão e eu peço, toca-os com o teu poder, Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, e os sinais acompanharão aqueles que crerem. E eu peço a Ti, Pai, que os sinais toquem o Teu povo, Pai. Sinais, as maravilhas, os prodígios, a ação sobrenatural. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua ação, nós cremos que o Senhor é grande, é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. E nós declaramos hoje: Lázaro, sai para fora.
Declaramos o poder de Deus, declaramos a presença do Deus vivo, declaramos que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é magnífico, Deus é soberano. Em nome de Jesus, que a tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre teus filhos e que o teu poder entre em ação sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos esta palavra e nós agradecemos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, por ter entregado a sua vida em favor de nós. Graças, Senhor, graças, obrigada, Jesus. Obrigada porque nós sabemos que o preço foi alto. Graças rendemos a Ti, Jesus. Obrigada pela salvação, obrigada pela vida eterna. Obrigada por tudo que o Senhor é e representa para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus por esse dia. E amanhã nós nos encontramos, então, 11 da manhã. Se Deus quiser, foi um prazer estar aqui com vocês. Paz e prosperidade. E já compartilhe essa oração de Páscoa com outra pessoa. E acredite, o poder de Deus é real e pode agir na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Paz e prosperidade. E até amanhã, se Deus quiser.